O tenente-coronel Mauro Cid, ele reafirmou ontem, durante a cariação com o general Braga Neto no Supremo Tribunal Federal, que recebeu do ex-ministro uma sacola com dinheiro em espécie lá no Palácio do Alvorada, em Brasília. Cid disse ter estimado o valor pelo peso da embalagem, já o que o pacote estava lacrado. Braga Neto negou a entrega e afirmou que apenas encaminhou ao PL um pedido de recursos feito por Cid. A cariação foi conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes e aí teve como objetivo esclarecer contradições entre as versões apresentadas pelos dois investigados, e o pedido foi feito pelas defesas. Segundo o Mauro Cid, o dinheiro estava em uma embalagem de vinho e foi entregue na Alvorada, onde ele atuava como ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. O militar afirmou que não abriu o pacote e por isso não viu o conteúdo, mas que pelo peso presumiu que havia uma quantia significativa. O Braga Neto, por sua vez, negou que tenha feito qualquer entrega de valores. Segundo ele, em conversa com Cid na Alvorada, o tenente-coronel mencionou a necessidade de obter recursos junto ao Partido Liberal. O general disse que encaminhou a solicitação ao então tesoureiro do partido, Coronel Azevedo, mas que o pedido foi recusado. Braga Neto negou ter providenciado qualquer alternativa. Diante disso, nós estamos falando aqui dessas situações que um fala uma coisa na delação, e aí lá durante as oitivas, outro fala outra coisa, e aí a cariação. Quem você outro dia falou que a cariação era um negócio interessante. Nesse caso aqui, cada um continuou mantendo a versão. E o que acontece agora? Associar a cariação com testemunhas, né? Porque ambas têm compromisso de dizer a verdade. Se alguém está mentindo e for constatado, é preso por falso testemunho. Agora, nesse caso aqui, como existem os dois réus, o réu em si não tem compromisso de falar a verdade. Ele tem que se defender e não pode, inclusive, fazer prova contra si mesmo. Ou seja, confessar. Se for confessar, beleza. Mas para não chegar nessa questão, não precisa nem falar nada. No entanto, nós temos aqui uma figura importante dessa cariação. Quem? Que tem realmente um compromisso, além de ser réu? O Cid, porque ele é delator. Então, todo caso de delator, ele precisa falar a verdade para conseguir, obviamente, os seus benefícios como delator. Então, aqui, sinceramente, era só para pegar se o Cid estava mentindo ou não. Embora o Braga Neto, ainda existe essa discussão conflitante, né? Existe essa conversa conflitante, enfim, os depoimentos foram conflitantes, continuaram assim, só para entender se o Cid mentiu ou não, porque daí ele perderia, obviamente, os seus benefícios de delator. Eu acho que não foi configurado por enquanto. Tchau, Tupã! Tchau, Paulo Caetano! Ou Paulo Corbem Caetano. Eu já ouvi falar tanta coisa de dinheiro, é dinheiro em mala. Lembra daquela história do PT, né, no governo Dilma lá, que um figurão, irmão de um figurão, foi preso com mala de dinheiro. Aí mala de dinheiro em apartamento, mas em sacola de vinho, eu vou te falar uma coisa, fica muito evidente, se for muita coisa, a coisa vai ficar muito quadrada, daí fica muita evidência. Eu já vi, por exemplo, teve história de um ex-prefeito muito fofinho no passado, que ele chegava a pagar com um pacote de pão, colocava dinheiro no pacote de pão e adicionava dólares lá para pagar as contas dele, com até de carpintaria, por exemplo. E isso deixou muitas marcas para cá. E você vê, é muita história para isso. Se o pessoal aperfeiçoou bastante, por exemplo, vai para o exterior, contrata empresas brasileiras que aqui já ganharam a licitação, arranja amigos no exterior para fazer trabalho e lá acontece a mesma coisa. Então tem muita lorota nessa história, Paulo Caetano. Tchau. Eu não queria falar muito disso não, porque recentemente já sequestraram a bandeira, acabaram com o orgulho da vacina e agora tá aí a prova de que conseguiram arrebentar as Forças Armadas que acabaram no STF. Mas eu queria perguntar pro Edivaldo Magro, como é que chama aquele negócio que você tem que carrega vinho de couro? Vinho de couro não, aquele negócio de couro que carrega wine, assim. É um bag. É um bag? É um bag. Então, seria esse material que levou o dinheiro. Como eu nunca carreguei isso, né, não sou rico a esse ponto,
e muito menos dentro dele dinheiro, eu não aposto no que o Cid fala. Cara tem que ter muito exercício de futurologia, saber muito. Só de pegar um negocinho de vinho, saber que tem mais de 100 conto ali. Quantos quilos de nota de 100 já levou dentro desse negócio? Eu não sei, eu só sei que cada nota de 100 pesa 0,25 gramas. Então você faz um cálculo. Eu não concordo com você. Dependendo do vinho, né? Se for o vinho que o Edivaldo toma, é dinheiro pra caramba. Mas a defesa, a prerrogativa da defesa foi violada, viu, Paulo? Então, assim, o que saiu pela imprensa, né? O advogado deve ter vazado alguma coisa, porque nada foi gravado durante a oitiva entre os dois e nada, não tem áudio, não tem vídeo. Então, o que a gente sabe é da boca da imprensa. A ação é pública, dos advogados. E dos advogados. E daí, segundo os advogados do general, né, 5 estrelas, patente mais alta do nosso exército, o Mauro mentiu 2 vezes. Então, aí vai cair naquela que o Kim falou. Se ele mentiu de novo, abaixou a cabeça, admitiu o erro, né, porque está sendo também coagido, né, pelo Supremo. Então, é uma série de situações aí danosas, a nossa democracia, que estão relativizando muito, porque o pessoal das Forças Armadas, enfim, né? E aí fica tudo mais fácil para a esquerda deitar e rolar em cima disso tudo, porque eles são os democratas do Brasil. Tchau, Edivaldo. Mas é vergonhoso. Dois homão com uma carreira brilhante, né? Nas Forças Armadas. Que levaram aí ter 4 estrelas. Nós ainda não temos 5 estrelas ainda. É só o Marechal que vai pra reserva. Então, 2 homão falando, quanto tinha na sacola? Aí tinha 100 mil, aí eu não abri. Essa coisa vergonhosa. Os caras devem se envergonhar, um olhando pro outro assim, e falando, meu Deus, a gente ontem estávamos tomando uísque lá, tramando, sei lá, derrubar o governo, agora a gente tá aqui, olhando um pro outro, e falando que tinha 100 mil, tinha 50 mil, tinha dólar. Vergonha. Olha onde esse país se coloca, onde homens, assim, que há uma semana atrás deveriam eram ser exemplos. Deveriam. Todos nós devemos ser exemplos. Mas eles mas alguns têm a responsabilidade de sê-lo, né? Infelizmente, é uma vergonha, Paulo. E a cada momento se demonstra não só a pequenez desses personagens em todos os sentidos, mas o quanto eles são perniciosos, ou queriam ser ainda mais perniciosos para a democracia brasileira, né? Tramaram sim um golpe, ele não se consolidou por vários fatores, mas são vergonhosos, são 2 personagens que envergonham esse país e que espero que tenham o destino adequado, que seja as grades, né? Se assim a justiça determinar. Tchau, Daniel. Tchau, Paulo Caetano. O Kim disse aqui no começo que eles não têm o compromisso em falar a verdade. Então, não tem nem o que ficar a gente discutindo. Acho que é uma situação que a população aí acompanha e mesmo não tendo compromisso com a verdade, que vai ficando ruim a situação. É só o Cid, tá? Só pra deixar que ele tem, porque ele é delator, além de réu, ele é delator. Então ele tem que, pra não perder os benefícios da delação. E tá ficando ruim pra ele, né? Porque ele não tá conseguindo sustentar tudo que ele falou. Então, e nós acompanhando de longe.